14, Evangelho de João 14, a partir do versículo 1. João 14, versículo 1. Queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possais estar também. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor, como é bom sentir a tua presença. Pai, eu peço, Senhor, agora no nome do Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar abençoando as nossas vidas com a tua palavra. Pai, eu mais uma vez me coloco nesse altar como um defunto. Que o Renato venha morrer neste altar e que o Senhor venha falar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, coloca a minha vida à disposição nas tuas mãos e seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Pode se sentar, querido, no nome de Jesus. Querido, lendo esse texto, eu comecei a comparar com os dias de hoje. Porque, lendo o versículo 14, que nós lemos aqui, a gente consegue perceber que existe ali uma preocupação dos discípulos. E eu comecei a meditar nesse texto e lendo o capítulo 13, nós podemos entender que o momento que nós estamos vivendo hoje na face da terra é um momento muito parecido. Um momento onde nós estamos nos preocupando com algumas coisas, um momento onde nós estamos turbados. E a palavra turbados é preocupados, é angustiados. E nós agradecemos ao Senhor, porque ainda bem que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que sempre tem nos abençoado, sempre tem nos direcionado. E olhando ali para esse texto do capítulo 14, onde ali os discípulos estavam turbados, eles estavam preocupados. E eu lendo esse texto, lendo o contexto desse texto, no capítulo 13, eu pude perceber, não se escandalize, que o próprio Jesus, ele provoca que os discípulos fiquem daquela maneira. O próprio Jesus ali, ele começa no começo do capítulo 13, a fazer uma coisa muito linda aqui, quando ele pega os seus discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina ali para aqueles discípulos, irmãos, que estavam com Jesus, que estavam andando com Jesus, vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo, estava ali agora vendo o Mestre, aquele que tem todo o poder, aquele que tinha feito milagres e maravilhas. Aqueles discípulos andavam com Jesus, eles estavam vendo os milagres e reconhecendo a grandeza do Mestre. E Jesus ali, com um exemplo de humilhação, um exemplo de amor, ele lava os pés dos discípulos. E eu lendo esse texto, eu comecei a meditar nesse texto, eu falei, Senhor, mas que harmonia, que maravilha que estava acontecendo ali. Como que será que estava o coração dos discípulos, olhando ali, aquele momento ali de Jesus, lavando os seus pés, vendo ali, estando na presença do Senhor, vivendo com Ele, andando com Ele, vivendo tudo aquilo. Seria uma maravilha, estava acontecendo ali uma atmosfera maravilhosa.
Mas no versículo 21 do capítulo 13, parece que alguma coisa começa a sair fora do contexto. Parece que Jesus começa a impactar aqueles discípulos. Jesus começa então, no capítulo 13, provocar, aleluia, algo no coração daqueles discípulos. Querido, e é assim que Jesus faz conosco muitas das vezes. Jesus, às vezes, querido, na nossa vida, Ele precisa mudar a geografia da nossa vida. Ele precisa mudar a geografia da nossa mente. Ele precisa nos trazer um impacto para que nós caímos em si e entendamos muitas coisas da nossa vida. E aqueles discípulos estavam ali naquele ambiente muito bom, ali sentado à mesa, ali vivendo, aleluia, a presença do Senhor, a presença de Jesus. Mas no versículo 21 do 13, eu quero ler com vocês. No versículo 21, o Senhor diz assim: na verdade, eu vos digo, que um de vós irá me trair. E é engraçado porque o ambiente entre os discípulos de Jesus estava um ambiente maravilhoso, estava um ambiente muito bom, mas Jesus provoca ali algo no coração daqueles discípulos. Jesus ali começa a provocar algo ali na mente, no coração daqueles discípulos. E os discípulos começam ali a olhar um para os outros, mas espera aí, nós estamos aqui com o mestre. O mestre lavou os nossos pés. O ambiente está bom, mas como assim um de nós vamos trair a Ele? Querido, existe um momento da nossa vida que o Senhor Ele vai ter que realmente mudar algo em nós, mudar algo no nosso pensamento, mudar algo na nossa vida. Existe um momento da nossa vida, querido, que o Senhor Ele vai ter que nos impactar de alguma maneira. E ali o Senhor estava ali no versículo 21 falando com os seus discípulos: um de vocês irão me trair. Mas como assim, Jesus? Mas como assim um de nós vamos trair? Nós estamos aqui com esta união, nós estamos aqui com essa harmonia, nós estamos aqui vivendo o melhor do Senhor, experimentamos a presença de Jesus, andando com Ele, comendo com Ele, vendo as coisas dEle, mas como assim um de nós vamos trair? E a Bíblia diz que Pedro olha para João e o João pergunta para o Senhor: Senhor, quem é que vai te trair? E o Senhor responde: aquele que eu molhar um pouquinho de pão e entregar, esse irá me trair. E o texto diz que Jesus pega o pão, molha ali e entrega para Judas. Querido, Judas era o tesoureiro. Judas era alguém de confiança. Judas é alguém que andava ali dia a dia com Jesus. Mas a Bíblia diz que Judas traiu Jesus. E o que eu estou querendo que nós entendemos, que o Espírito Santo está querendo que nós entendemos nesta noite, que é, muitas das vezes nós andamos, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos traindo Jesus. Muitas das vezes nós estamos vindo à casa do Pai, mas no momento que temos que nos revelar como os fiéis ao Senhor, em muitas das vezes nós estamos traindo ao Senhor. Porque nós achamos que vir à casa do Senhor, somente estar na casa do Senhor, é uma segurança que nós somos fiéis ao Senhor. E que o Senhor está querendo de nós nesta noite, que nós entendemos, querido, que Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas do que simplesmente vir na casa do Senhor. O Senhor, Ele tem para nós, querido, muito mais do que somente colocar um rótulo na nossa vida como nós somos servos do Senhor. Mas o Senhor está querendo de nós fidelidade.
O Senhor está querendo de nós compromisso. O Senhor está querendo de nós uma igreja aonde entrega tudo por Ele, porque muitas vezes nós dizemos, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós entregamos tudo, e muitas vezes nós estamos traindo Jesus. Nós estamos andando na contramão daquilo que o Senhor manda que nós andamos. O Senhor, quando chega ali para os seus discípulos, os discípulos estavam ali vivendo momentos maravilhosos. Mas o Senhor, Ele começa a fazer, no mínimo, 3 impactos na vida daqueles discípulos que vão mudar a atmosfera daquele ambiente. E o primeiro é: existe um de vocês que vão me trair. No versículo 28, querido, o texto diz que ninguém entendeu nada. Imagina você estar com o Salvador, você está com Jesus, você está ali com Ele, e Ele demonstra ali o teu amor, a sua humildade, e logo depois Ele fala, um de vocês vão me trair. O texto no versículo 28 diz que os discípulos não entenderam nada, o que estava acontecendo. E muitas vezes, querido, nós não entendemos nada do que está acontecendo na nossa vida, nós não entendemos nada porque passamos por certas situações. E a Bíblia diz que os discípulos não estavam entendendo nada. Mas o segundo impacto vem no versículo 33, aonde diz assim, capítulo 13, versículo 33, aonde Jesus diz, filhinhos, ainda está por um pouco, eu estou convosco, vocês vão me buscar, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. Imagina, querido, aqueles homens estavam ali com Jesus, e Jesus primeiro, Ele dá o primeiro impacto, olha, um de vocês irão me trair. E o segundo impacto é, olha, daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês. E o pior, onde eu for, vocês não vão poder ir comigo. Vocês não vão poder me acompanhar, vocês não vão poder estar comigo. Imagina ali como ficou a mente dos discípulos. Como que ficou pensando entre eles, mas espera aí, estava tudo bom, estava tudo maravilhoso, estava correndo tudo bem, mas agora ele fala que um de nós vamos trair ele, e agora ele está falando que nós não vamos poder acompanhar para onde que ele está indo. Querido, nós temos que entender que Deus tem suas formas de trabalhar. Não queira entender as formas de Deus trabalhar na vida do ser humano. Muitas vezes, querido, eu fico pensando como que o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor, querido, Ele faz aquilo que apraz o seu coração. Porque muitas vezes, querido, nós podemos até falar, Senhor, faça isso para mim, faça a minha vontade, faça aquilo que eu estou pensando. Mas o Senhor, Ele sabe o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família. Deus sempre tem o melhor para você. Por isso, querido, eu quero dizer nesta noite, viva o melhor de Deus, viva a vontade de Deus. Viva o propósito de Deus na sua vida. Mesmo que o propósito de Deus vai deixar você turbado, vai deixar você preocupado, vai deixar você angustiado, mas saiba que no final das contas vai dar tudo certo. Jesus está dizendo aqui, olha, no lugar onde eu vou, vocês não vão poder ir mais. Mas no versículo 36, Pedro chega para Jesus, Jesus, mas para onde que você vai? Para onde que você vai, Jesus? Porque eu amo o Senhor, eu dou a vida por você. E não é assim que nós fazemos, Senhor, eu te amo. Nós abrimos os nossos braços e cantamos, Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero viver com você o resto da minha vida. Mas muitas das vezes nós fazemos como Pedro fez. Porque Jesus chega para Pedro e o terceiro impacto é, Pedro,
O galo não vai cantar sem você me negar 3 vezes. E a pergunta de Jesus para nós é: em que áreas das nossas vidas nós temos negado Jesus? Eu estava lendo o livro que o pastor indicou, do Hernani Santos, sobre oração. Em uma parte do livro ele diz assim, que todas as vezes que você não ora, você está falando com Deus ainda. Você está dizendo: eu não preciso de você, eu não preciso que você interfere na minha vida, eu não dependo de você. E muitas das vezes, querido, é dessa maneira que estamos negando Jesus. Levantamos a nossa mão e dizemos: nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós amamos o Senhor, mas na verdade nós não conseguimos colocar isso em prática. Que maneira colocar isso em prática? É através de um relacionamento profundo com o Senhor. Pedro ali estava dizendo: Senhor, se for preciso eu dou a vida por ti, Senhor. Não me deixe aqui, eu quero ir com você, porque eu não posso ir com você. E no versículo 38, Jesus faz outra pergunta para Pedro, fala: você, Pedro, você dá a vida por mim? Queridos, o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele conhece o profundo do nosso coração. E o que o Senhor está querendo dizer nesta noite para mim e para você, querido, que Ele te conhece. Ele está querendo que nós chegamos diante dEle com sinceridade, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, sem falar: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me apruma, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero só somente, Senhor, cantar em hinos que eu te amo, mas eu quero demonstrar em atitudes, em práticas, através de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de santidade, de uma vida, aleluia, na presença do Senhor. Não somente, queridos, viver a vida levantando a mão e somente demonstrando o nosso amor, somente em hinos, em palavras, mas também com atitudes. O texto diz que os discípulos ficam turbados, eles ficam perplexos, eles ficam tristes, angustiados, eles ficam ali pensando: meu Deus, e agora como que vai ser? Dentro de nós existe um que vai trair, dentro de nós, no meio de nós existe um que vai negar, e agora o Senhor vai nos deixar aqui. O texto diz que eles estão turbados, eles estão passando ali uma preocupação, eles estão ali com uma tempestade interior dentro deles. E é assim que muitas vezes nós estamos turbados, nós estamos preocupados, nós estamos ali, muitas vezes falando: Senhor, eu não estou aguentando, eu estou com a preocupação, a imigração, é uma doença, é isso ou aquilo. Mas a palavra do Senhor vem no versículo 14, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Querido, eu não sei qual a dificuldade que você está passando nesses dias. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias. Eu não sei o que você tem passado no decorrer da sua vida nesses tempos, mas eu quero dizer, o Senhor está dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo: não se turbe, não se preocupe, eu ainda estou no controle das coisas, não se preocupe, ainda a rédea do universo está na mão do Senhor. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo: eu ainda tenho controle de tudo. Humanamente, querido, vamos falar a verdade, a gente às vezes fica, qualquer coisinha deixa a gente abalado, atribulado, angustiado. E o Senhor te trouxe você aqui nesta noite para dizer: aquieta o seu coração.
Aquieta o seu coração, porque eu estou no controle. Aquieta seu coração, porque eu estou no controle de tudo. A imigração essa semana vai vir. Ai, meu Deus do céu, a enfermidade chegou numa da minha família e agora eu estou turbado, eu estou preocupado. E o Senhor está dizendo com essa palavra: não se turbe o vosso coração. E Jesus provoca o impacto nos discípulos. E no capítulo 14 ali, eles estão turbados, eles estão preocupados. Mas Jesus, aleluia, no versículo 14, ele entrega 3 promessas, que é as 3 promessas que eu quero falar nesta noite com a igreja. A primeira promessa é: eu vou preparar um lugar. Querido, como é bom, querido, a gente saber que a gente é bem recebido em um lugar. Como é bom, às vezes, você saber que você tem um lugar. Mas também como é ruim você não ser bem recebido. Como é ruim você querer estar no lugar e não poder estar naquele lugar. E o Senhor começou a ministrar algo no meu coração que Jesus, querido, até antes de nascer, ele experimentou esse tipo de coisas. A Bíblia diz que Maria e José, quando foi procurar um lugar para Jesus nascer, ele procuraram em vários hotéis, em várias estalagens. Mas a palavra do Senhor diz que eles disseram: não, aqui não tem lugar. Nós sabemos que no decorrer da vida de Jesus, Jesus enfrentou várias coisas. Até mesmo ali na cruz, quando ele entregou ali na cruz do Calvário, ali a humanidade estava dizendo: olha, aqui não tem lugar para o Salvador. E mesmo Jesus enfrentando isso tudo, querido, ele disse para as mesmas pessoas que falaram: não tem lugar para você, ele diz: eu estou preparando um lugar. Jesus, querido, está preparando um lugar. Jesus, ele foi muitas das vezes rejeitado em alguns lugares. E ele está dizendo: eu quero ter lugar no seu coração. Amado, Jesus quer ter lugar no seu coração. Jesus não quer ser somente, querido, alguém que você vai conversar de vez em quando, mas Ele quer, querido, morar dentro de você. Jesus, Ele quer, querido, que você entenda que você precisa dar o lugar do seu coração para Ele entrar. E o texto diz que Jesus, Ele vendo ali aqueles discípulos ali angustiados, atribulados, turbados, Jesus fala com eles: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Querido, eu quero que vocês entendam nesta noite que Jesus é o Deus que está preparando um lugar para você. Talvez, querido, a sociedade tenha falado com você, talvez a sociedade tenha negado você, aqui não é o seu lugar. Talvez a sociedade tenha falado: não tem lugar para você. Mas eu quero que você entenda que Jesus está preparando um lugar para você. Nós estamos aqui nesse país e muitas vezes nós achamos que nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar, mas existe um lugar preparado para nós, querido. Existe um lugar preparado para nós. Esse lugar realmente não é aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é na América, não é no Brasil, não é no Japão. O nosso lugar é com Ele na glória, porque lá Ele está preparando um lugar para nós. Ele está preparando um lugar para nós, querido. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda promessa é que o Senhor, no capítulo 14, versículo 3, ele diz: e eu vou voltar outra vez. Querido, Jesus irá voltar.
Jesus irá voltar, querido. Ele está preparando um lugar, mas um lugar, aleluia, para nós, porque Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Talvez está fora da moda, talvez tem muito tempo que nós não escutamos isso, mas eu quero dizer, deixar bem explícito aqui nesta noite, que Jesus irá voltar. Jesus irá voltar, querido, para preparar, aleluia, Ele está preparando a tua igreja para o retorno dEle, para em breve Ele vir buscar a tua igreja. Você não é órfão, querido. Você tem um pai. Você tem alguém que preocupa com você. Você tem alguém, aleluia, que está preparando um lugar para você em breve estar junto com Ele. Jesus está voltando para buscar aquele que nele espera. Você tem esperado a volta de Jesus, querido? Você tem esperado a volta de Jesus? Eu gosto de um texto que eu quero ler com os irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vou ler com os irmãos aqui, eu gosto muito desse texto. O texto diz assim, irmãos: porque o mesmo Senhor que descerá do céu com um brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E encontraremos o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Querido, neste mundo pode ter tribulação. Neste mundo pode ter angústia. Nesse mundo pode ter problemas. Mas a única certeza que nós temos é que Jesus irá voltar. E Ele vai vir buscar a sua igreja. Querido, isso aqui tudo é passageiro, querido. Tudo é passageiro. Se você está vivendo um momento maravilhoso, é passageiro. Sabe você, se você está passando por tribulação, é passageiro, porque um dia Jesus irá voltar e Ele vai vir buscar a tua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que não se corrompeu, uma igreja que entendeu que o melhor lugar de estar, querido, é na presença do Senhor. A segunda promessa é: eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração, querido. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus é o caminho para o Pai, querido. Jesus é o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se você crê em Deus, você crê em Jesus também. Ele está dizendo: olha, crê em Deus, mas crê também em mim. Nós estamos aqui, querido, não é brincando. Nós estamos aqui entendendo que nós estamos esperando a vinda de Jesus. Nós estamos aqui entendendo que todas as dificuldades que nós estamos passando aqui não se compara com a grandeza que Ele tem preparado para nós. E a terceira promessa que Ele diz, querido, é que eu vou trazer vocês para mim. Querido, existe uma expectativa de Deus de vir buscar a tua igreja. E lá você vai ficar com Ele. Lá você vai estar com Ele. Lá você vai estar, aleluia, gozando na presença do Senhor. Lá você vai estar com Ele, querido. Lá não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter preocupação. O texto diz que Ele vai vir buscar a tua igreja para Ele.
Ele está dizendo que Ele anseia ter a igreja com Ele, na eternidade. Querido, a minha expectativa de ir para o céu, querido, não é porque tem ruas de ouro, é porque lá tem a presença do Senhor. Lá tem a presença de Deus, querido. A expectativa nossa é de estar com o Senhor na eternidade. É porque na eternidade existe a presença do Senhor. O que o Senhor está querendo dizer nesta noite, querido: não se turbe o vosso coração. Não olhe, querido, o que está acontecendo aí fora, o que o mundo está dizendo, o que as preocupações da nossa mente está nos acusando dia após dia, dizendo: ah não, e agora como que vai ser? E agora chegou mais uma dificuldade, como que vai ser? Jesus está dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, não se preocupe com as coisas dessa terra, não se preocupe com as coisas que vão vir amanhã, se preocupe com as coisas eternas, porque as coisas eternas permanecem. As coisas eternas permanecem, querido. E se você quer viver o melhor de Deus, você tem que preocupar com as coisas eternas. Não se preocupe, querido, com o que você vai comer amanhã. Não se preocupe que você vai conseguir de bens materiais amanhã, mas se preocupe com o reino dos céus. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com a salvação da sua família. Se preocupe a viver o propósito do Senhor nessa terra. Porque você, querido, tem que entender que nós estamos aqui para viver o propósito do Senhor. Nós não estamos aqui para ficar nos debatendo para lá, para cá, preocupado com o que vai acontecer, o que está acontecendo, como que vai ser amanhã e na próxima semana, daqui 30 dias eles falaram isso, porque o mundo ele quer nos empurrar para isso. O mundo ele quer nos empurrar para as preocupações, o mundo quer nos empurrar para tudo aquilo que perturba a nossa mente, mas nós temos que entender que o Senhor está dizendo: olha, eu estou no controle e eu vou resolver todas as coisas. Eu vou resolver todas as situações. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés, querido. Nós vamos orar agora no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos, queridos, eles andavam com Jesus. Eles experimentaram o melhor, que era estar na presença de Jesus. E mesmo assim eles ficaram turbados. Mas a palavra do Senhor veio para trazer consolo. E nesta noite, eu não estou aqui dizendo que você vai ser um super-homem. Eu não estou aqui dizendo que você vai ser uma super-mulher que não vai se entristecer com nada. Mas eu estou aqui para dizer que Deus ainda está no controle. Que Deus ainda está no controle da situação. Eu estou aqui para dizer que ainda Ele está com a chave do universo nas suas mãos. Ele controla tudo. E eu queria que você entendesse nesta noite que Ele está dizendo: não turbe o vosso coração. Aquieta a tua alma. Confia no Senhor. Confie nas promessas do Senhor na sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, querido. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
Aleluias. Louvado seja o teu nome. Jesus está dizendo: eu ainda estou no controle. Jesus está dizendo, Ele quer que você entenda nessa noite: eu ainda tenho poder. Ele é o mesmo, querido, de ontem e hoje. Ele sempre vai ser o Todo-Poderoso. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que todos agora fechassem os olhos no nome de Jesus. E você começasse a falar para o Senhor: Senhor, comece a dizer para o Senhor aquilo que tem preocupado a sua mente. Comece a dizer para o Senhor aquilo que tem atrapalhado você a buscar Ele, a você realmente ter o coração voltado, aleluia, um relacionamento na presença do Senhor. Quantos, queridos, quantas pessoas não conseguem ter uma vida de oração? Quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento com o Senhor? Porque a mente está turbada. A mente está carregada de preocupações dessa terra. E o Senhor está dizendo: tire os seus olhos daqui da terra e comece a olhar para o trono do Senhor. Comece a olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Comece a olhar para aquilo que como o texto foi lido, Ele foi preparar lugar. Isso tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança tem que ser naquilo que Ele está preparando para nós, um lugar nas mansões celestiais. Xarabaçocotarabachere cantarabalabachê. Rabaçocotarabachere cantarabalabaçô. Queria que você desse a mão ao seu irmão e orasse por ele. Comece a abençoar a vida do seu irmão. Fala: Senhor, no nome do Senhor, Pai, abençoe a vida do meu irmão. Pai, no nome de Jesus, dá força a ele, Senhor, para passar por qualquer tipo de situações, Senhor.